Mas é que agora a gente tem um convidado muito especial nesse dia 14 de julho. Isso mesmo, esse dia 14 de julho marca os 15 anos da conquista do tricampeonato da Libertadores pelo São Paulo. E o nosso convidado de hoje, aqui no Gazeta Esportiva, é um jogador que teve atuação marcante nessa conquista. Boa noite, Mineiro. Muito obrigado por nos atender. Seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Dá para mensurar a importância desse título na sua carreira? Boa noite a todos, primeiramente. É uma alegria muito grande, um privilégio muito grande poder participar aí do programa. Muito obrigado pelo convite. E com certeza é uma data muito memorável, que nos trouxe muita alegria, né? Conquista do terceiro título continental pela equipe de São Paulo, mas com certeza não dá para mensurar, né? Sempre um momento que nos traz muita alegria e muitas boas lembranças. Depois viria a fazer o gol do título mundial, lá no Japão. Quem que imaginava, hein? Pois é, mas repasso, deixo o Mineiro à disposição de vocês, Salazar e Chico Lang. Ô Mineiro, me diga uma coisa, como é que você está vendo, é o Chico Lang falando, saudade de você, mas como é que você está vendo o futebol brasileiro daí de onde você está? Você está onde agora? Chico, boa noite. Na verdade, eu não tenho acompanhado muito o futebol brasileiro, assim, muito a fundo, né? Acompanho algumas notícias, mas não me aprofundo muito do dia a dia. Eu estou hoje vivendo na Austrália, na cidade de Melbourne, e tenho assim, estado um pouquinho afastado assim, do cotidiano do futebol brasileiro. Pô, você está na Austrália? Que legal. Que horas são aí, Mineiro? Agora são 7 e pouquinho da manhã. Olha só, são 13 horas de... São 13 horas de diferença do Brasil. Olha, mais uma razão para a gente reverenciar. Veja só, acordou cedinho para atender a gente aqui no Gazeta Esportiva. É verdade. Faça sua pergunta para ele, Salazar. Ô Mineiro, tudo bem? Salazar por aqui, um prazer falar contigo. Eu queria te perguntar o seguinte, a gente estava até comentando uma curiosidade desse título, é justamente o seu gol. Talvez a maior curiosidade seja o seu gol. E quando a gente entrevista alguns atacantes, meias, sobre títulos assim, eles falam, não, eu conversei, eu sabia que eu ia fazer o gol, eu sonhei com esse momento e tal. Acho difícil que você tenha sonhado ou esperava que faria o gol do Mundial do São Paulo naquela oportunidade. Queria que você trouxesse esse bastidor. Como é que foi ali a véspera, o dia antes, a preparação? Como que você estava se preparando para esse jogo que no final acabou com um gol seu e título do São Paulo? Tá certo. Salazar, boa noite. Na verdade, a preparação ela começou muito antes, né? Preparação mental, física, técnica, começou muito antes. A gente sabia da responsabilidade, falando de Mundial, né? E da importância daquele título, tanto para nós profissionais quanto para o clube. E lógico que eu posso afirmar que nem no melhor dos meus sonhos, nem nas melhores das minhas expectativas, eu esperava que um dia poderia fazer aquele gol. Mas o objetivo, a meta do São Paulo era uma só, o time era um elenco muito fechado, todos lutavam em prol de um benefício, de um bem comum. Então ali eu tinha certeza que independente de quem fizesse o gol, a ideia principal era conquistar aquele título que seria importante para todos. Mineiro, foi um gol importantíssimo, o Mundial do São Paulo. E hoje faz 15 anos a conquista da Libertadores, que foi o passaporte para o São Paulo conquistar esse Mundial. Você, ao lado do Josué, formava o que a gente chamava de melhor dupla de volantes do futebol brasileiro. Quais os bastidores? Porque quando o time é campeão, tem todos os bastidores que fazem desse time campeão. O que você pode destacar para a gente daquele grupo que foi fundamental para a conquista desse título? Começou com o trabalho do Leão, campeão paulista, se me falha a memória, e depois o Autuori assumiu. Queria que você falasse um pouquinho dessa jornada do São Paulo naquele ano de 2005. 2005 foi um ano bastante especial para o São Paulo, né? Começando ali pela conquista do Campeonato Paulista, na sequência tivemos a Libertadores e depois fomos para o Mundial. Mas como eu falei, assim, o ponto forte, nós tínhamos uma referência, né? O Rogério Ceni, mas o grupo todo era um grupo fechado, não tinha estrelismo, todos lutavam, como eu falei, já em busca de um bem comum. E independente de quem estava jogando, quem estava no banco, quem ia ser substituído, quem ia ocupar a vaga no próximo jogo, o objetivo era um só, e todos se doavam, todos buscavam ali fazer o melhor para o clube.
e em consequência disso todos ganhavam, né? Então não tinha assim um segredo, não tinha uma receita. Acho que todos estavam bem envolvidos, todos se destacavam dentro daquilo que estava proposto para fazer. E quando isso acontece, todos são valorizados, todos são reconhecidos, e foi o que aconteceu nesse período no São Paulo. Eu sei que você tem um compromisso agora pela manhã, a gente pode abusar de você mais um pouquinho, afinal de contas é uma data comemorativa, né? Eu tenho uma pergunta. Então, lá, Chico, por favor. Eu gostaria que você, Mineiro, fizesse aí o raio-x do Neymar, que na sua época, quando você jogava, tinha grandes jogadores. Hoje só tem um no Brasil, que é o Neymar, na minha opinião, né? O cracão de bola, né? Mais ou menos parecido com aqueles times que você frequentou. Como é que você vê o Neymar nesse momento? O Neymar é um jogador com certeza diferenciado e tecnicamente está num nível, um patamar, né, bem à frente dos outros jogadores. Mas a nossa cultura, né, brasileira, ela precisa também aprender a depender do coletivo, né? Isso acho que a gente falha um pouco com relação ao futebol de outros países, né? Que a força está no coletivo. A gente precisa, sim, desenvolver mais a questão técnica, da confiança, do individual, mas também pensar no coletivo, que tem que ser uma segunda força, né? Ou talvez a primeira força do futebol brasileiro para ser competitivo e conquistar aí títulos importantes novamente. Eu tenho absoluta certeza que o torcedor São Paulino que está assistindo a gente agora está vendo a sua entrevista com muita saudade. São Paulo campeão da Libertadores em 2005, campeão mundial, depois veio a ser tricampeão brasileiro em 2006, 2007, 2008 e desde então, Mineiro, foi só uma Copa Sul-Americana com meio tempo jogado ainda, ou seja, o São Paulo vive um jejum muito grande de títulos. Não sei o que você tem acompanhado do São Paulo, mas o que você pode dizer para a torcida São Paulina em termos de ter paciência para voltar à fase áurea? O que estaria faltando para o São Paulo para reencontrar o caminho, a trajetória das vitórias? Essa é uma pergunta bem difícil, né? Principalmente porque agora não estando próximo, não acompanhando o dia a dia, sabendo do que acontece de fato, é difícil, né? Mas a gente sabe que uma equipe como a de São Paulo, um clube como o São Paulo, vive de títulos, vive de conquistas, e quando isso não acontece, naturalmente acontecem as pressões, o torcedor fica chateado, mas eu tenho certeza, tenho convicção que logo as coisas vão encaixar, o time vai conseguir aí encaixar, né? As coisas acontecerem no momento certo, e o São Paulo voltar a dar alegria aí para o seu torcedor e voltar ao lugar que merece, que é estar nas posições de destaque no cenário nacional e internacional. E só para a gente encerrar, o que você faz aí hoje na Austrália, Mineiro? Então, eu estava morando na Alemanha e fazem 6 meses que eu mudei aqui para a Austrália. E aqui eu tenho a possibilidade, né, de fazer um pouco de merchandising do futebol, o soccer, né, que é o nosso futebol, porque eles têm um futebol próprio aqui. E também trabalhar com projetos sociais e também escolinhas de futebol. E tudo que envolve o esporte, que eu possa estar associando a minha imagem, é o meu trabalho aqui na Austrália. Pô, que bacana, né? Muito bacana. Só fazer uma pergunta rapidinha para o Mineiro. Mineiro, uma polêmica que surgiu com o Flamengo. O que é melhor, encarar o Liverpool de igual para igual e sair vice-campeão, ou jogar ali fechadinho, com um gol de volante e sair com a taça na mão? Sabe que eu não gosto de polêmica, né? Eu corro de polêmica, mas eu vou responder que o melhor é ser campeão, independente da maneira como aconteça. O melhor é ser campeão e conquistar um título. Muito obrigado, Mineiro. Muito gentil da sua parte nos atender. Esse horário pela manhã é na Austrália, 7h30 da manhã. Um grande abraço. Parabéns pela conquista da Libertadores 15 anos atrás e depois também pelo Mundial, já que você foi o grande protagonista com aquele gol histórico. Um grande abraço e obrigado. Seja sempre bem-vindo, viu, Mineiro? Tá certo, obrigado. Um abraço, boa noite para vocês aí. Sucesso no programa. E para você, um bom dia.